Bom dia, gente. Oiê, bom dia. Tô falando super baixo porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. E eu estou com a cara totalmente inchada, com os olhos grandes. Não me maquiei, não passei nada, porque como eu vou fazer o exercício no final, aí eu achei melhor não passar nada no rosto. Eu fiz uma divisão aqui num caderno que eu já uso para escrever coisas, afirmações. É a técnica 33. Então eu separei uma matéria só pra ficar escrevendo. Então eu gosto de começar pelo silêncio. Fico um tempinho em silêncio, fazendo meditação. Então eu vou desligar o microfone e vou meditar um pouco. Eu não gosto de cronometrar nenhum passo, sabe? Nenhum desafio. Porque eu acho que fica meio robótico se ficar cronometrando. Então eu deixo fluir. Eu vou, tipo, se eu quero acabar já, eu acabo. Não fico cronometrando nada, marcando tempo quando eu faço alguma coisa, quando eu faço outra coisa, tem que ser leve, porque é algo benéfico, né? Então acho que não tem necessidade da gente ficar cronometrando. Nenhuma vez eu fiz isso, todas as vezes foram muito leves. Então eu vou seguir nesse ritmo. Então pode ser que tenha um dia que eu fique mais tempo em outro dia que eu fique menos tempo. Então é isso. Mas eu acho muito importante começar pelo silêncio, apesar do livro não ter, não passar qual passo deve ser feito primeiro. Mas você consegue acordar e se acalmar um pouco, sabe? Então, eu recomendo. Eu já deixei uma folha também, escrito passo a passo, para não ter que ficar voltando lá no livro, procurando pelo índice, sabe? E aqui também, neste caderno, eu já deixo também anotado. Ó, Milagre da Manhã, Silêncio, já deixo também na ordem que eu gosto. Uma música que eu gosto de ouvir no final me deixa mais próxima, assim, de Deus. Uma nova folha para eu escrever. Então vamos lá. O próximo é a afirmação que eu gosto de fazer. Então eu já tenho uma folha, duas folhas e algumas afirmações atrás que eu gosto de ler. Então, diferente, é tipo uma oração, sabe? Então, é grande. E aí eu gosto de ler em voz alta também. E assim, se vocês tiverem dificuldade para estar fazendo essa parte de afirmações, não estão conseguindo, me manda no e-mail que área da sua vida você quer uma mudança, que área da sua vida você quer tá fazendo esse propósito específico. E aí eu te ajudo a fazer as afirmações.
tá? Então me manda um e-mail, eu vou deixar aqui no vídeo qual e-mail vocês podem estar mandando, e aí fica fácil de eu te ajudar nesse momento. Então eu vou ler aqui, só não vou ler alto pra vocês, tá? Então, por que eu não vou falar minhas afirmações? Porque é algo pessoal, não tem por que eu divulgar, falar aqui. E outra, essas afirmações têm a ver com o meu propósito. O propósito que eu tô fazendo esse desafio. Então, é algo íntimo, sabe? Não tem necessidade, assim como você vai se abrir comigo, não tem necessidade de divulgar para outras pessoas qual é o seu propósito, por que você está querendo fazer o milagre amanhã e quais são as afirmações que será bom, serão boas para você estar fazendo. Então, por isso. O próximo que eu gosto de fazer é a visualização. Então, é algo também relacionado com o meu propósito, mas é algo mental. Então, assim como silêncio, eu gosto de fechar o olho e ficar imaginando por um tempo, ficar pensando o que que eu faço. É como se eu estivesse sonhando, sabe? Visualização é como se estou sonhando acordada. E aí eu fico pensando em tudo aquilo que eu quero construir. Então, mais uma vez, é voltado no meu propósito. Algumas vezes eu penso, visualizo outras coisas, né? Mas que tem benefícios, assim, se eu, que eu penso, tipo, na minha família, eu e a Zoe juntos, ou em algum parque, algum país que eu queira conhecer, ou uma cidade do Brasil que eu queira que a gente vá viajar juntos. Então, é visualizar, sonhar acordado. Acho que não tem uma melhor definição para visualização. Mas se você também tiver dificuldade sobre isso, me manda no e-mail que eu ajudo vocês. Então, eu vou fechar o olho mais um tempinho aqui para fazer esse passo. Talvez só esse vídeo fique um pouco mais comprido, porque é o primeiro, né? Eu quero ajudar, assim, quem tem dificuldade de compreender ou não tem o livro, né? Então, acaba indo pelos vídeos que tem no YouTube. Então, para deixar um pouco mais chegado e ser compreensível os desafios, por isso que eu tô explicando. Então, eu vou desligar de novo. É isso, a visualização. Acho que consegui dizer tudo. Agora, o próximo passo é ler. Eu costumo ter um devocional. Então, eu gosto bastante desse. E também, às vezes, eu gosto de ler a Bíblia. Então, eu pego Provérbios, eu leio um capítulo por dia. Como são 31, né? Costumo ler Provérbios.
Mas esse livro também me ajuda bastante, já me ajuda por alguns anos e eu gosto, assim, de relê-lo. Então, para esse desafio, vou usar esse. E aí eu leio o que tá falando naquela data, nesta data, no caso, e isso. Não, tipo, não leio muita coisa. Não leio mais que isso. Mas eu gosto de ler, eu tenho o hábito de ler também. Então, à noite eu leio, à tarde paro para ler. Então, não é uma dificuldade que eu tenho em ler, eu gosto. Mas não acho que neste momento do Milagre da Manhã seria interessante, tipo, se pegar um romance, pegar algo que sai um pouco do sentido, assim. Então, acho que se você ter um devocional é bem bacana. Então, sei lá, se você não tem nenhum livro que seja devocional, então nesse momento você pega algum vídeo ou uma pessoa que faça devocional diariamente, lê algo, ou, sei lá, se lê um romance, alguma coisa assim. Mas eu acho que perde um pouco o sentido se eu for ler, tipo, uma outra coisa que não esteja relacionado com o meu propósito, sabe? Eu acho que intensifica um pouco mais. E é isso, então vou ler aqui. Sente o de hoje faz muito sentido. Então, depois que acaba, às vezes eu tipo, paro pra pensar no que eu li aqui. Mas faz muito sentido com o propósito. Muito bom. O próximo é escrever. Então, como eu mostrei, né? Peraí, uma matéria aqui só para eu escrever, fazer esse passo. Então, é algo muito íntimo também. Mas se você não faz ideia do que escrever, que tá relacionado com o seu propósito, então me manda um e-mail falando do seu propósito e quais passos é difícil para você. E aí eu te respondo. Então é isso. Para aqui para a folha inteira. É, tipo, eu sou amada, eu sou carinhosa, eu sou vencedora, eu sou carismática, eu sou abençoada, eu sou rica, eu tenho minha casa própria. Então, é sobre isso que eu escrevo. Tem poder aquilo. É como se é uma afirmação que eu tô fazendo, mas por escrito. Então eu sei que tem muito poder isso. Então eu prefiro sempre estar afirmando coisas positivas sobre mim para estar sempre enraizando isso na nossa mente, sabe? Porque a gente tem costume de ouvir sempre coisas ao contrário, né? Coisas negativas sobre a gente. Então, fazer isso, sabe? Parar para escrever coisas positivas sobre você é muito bom. Ajuda na autoestima, ajuda no seu desenvolvimento, na sua confiança com você mesmo, sabe? Então, nada que nenhuma outra pessoa fale não te abala, porque não importa o que outra pessoa diz, e sim o que você pensa sobre você. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. Então, sempre tá escrevendo coisas boas sobre mim. E aí, acabou. Tô indo passar rápido. E vou fazer atividade física agora. Então, eu costumo fazer atividade
vou fazer as atividades físicas em casa mesmo, porque eu tenho uma neném. Então, caso alguma coisa aconteça, ela precisa de mim, eu estou aqui. Porque também o Wesley tá num trabalho que não tem um horário fixo, sabe? Então eu não consigo, tipo, mais tá saindo assim e deixar ela com ele. Então ele não tem horário e aí ele faz o horário que dá. Então eu tenho que seguir o barco desse jeito por enquanto até a gente dar uma ajustada sobre isso. Mas pra mim tá tudo bem, consigo seguir assim. Então eu ligo a televisão. Quero colocar um vídeo da Carol Borba, pelo menos nesse mês, que ela fala sobre pós-parto. Sei que já tem um ano, né, que eu ganhei a Zoe, mas querendo ou não, meu corpo passou por essa transformação, né? Ainda bem que eu consegui emagrecer bastante, foi uma coisa, um desejo meu ter emagrecido, mas eu preciso definir tal, né? Melhorar. Então eu quero fazer os exercícios dela, que tem no canal dela, sobre pós-parto. Pelo menos dentro deste mês, e depois de um mês eu vejo se pego os outros exercícios dela, porque eu gosto demais. Já antes de eu engravidar das duas, eu consegui emagrecer bastante com o canal dela, definir os exercícios estando de casa, então eu tenho uma experiência boa com isso. Quero continuar. Então é isso, acho que hoje o que eu tive mais dificuldade pra tá fazendo o desafio foi em levantar, mas a Zoe também acordou pra mamar umas 4h50, então deu pra eu dar um pouquinho de mamar pra ela antes, e aí já levantar pra vir fazer o desafio. Mas mais desafiador é o levantar, o sair de lá. Depois se levanta tranquilo. Você sabe que vai valer a pena, né? Então é gostoso. Depois, né? Que na hora não é levantar. Mas eu costumo levantar, já deixo minha roupa separada que eu vou usar. Como eu vou fazer exercício, não costumo deixar roupas leves, né? Aí já vou, escovo os dentes, me arrumo, dou um tapa no visual. Eu costumo dar um tapa no visual, escovo os dentes, né? Pra despertar. Aí agora eu vou tomar uma água, liga a televisão. Vou filmar um pouquinho pra vocês, é isso. Então, conversando aqui com vocês, eu finalizo. Espero que tenha sido bom. Pra você me conte o que. Desculpa que eu já tô olhando pra mim, né, gente? Passei o vídeo inteiro olhando pra mim, me perdoa. Mas me contem o que vocês acham. Me contem o que pode ser o mais difícil para você nesse desafio e gostaria de fazer parte, de ajudar você nisso. Então é isso, fico por aqui. Beijo, um ótimo dia.